Eu voltei. Essa é a quinta vez que eu tô tentando gravar, sendo que já teve várias outras vezes que eu tentei gravar durante esse um mês que não teve vídeo. Uma hora depois de tanto prometer e tanto prometer e tanto prometer, né? A gente acaba fazendo o quê? Cumprindo com aquilo que a gente prometeu, né? Mas hoje eu tô aqui pra falar o seguinte pra vocês. Sigam as recomendações que estão descritas na peça do Thingiverse. Vai por mim, assim vocês evitam muita dor de cabeça. E aí, pinguinos e pinguinas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nubble e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não sabe, pra quem não anda acompanhando as lives, eu tenho uma impressora 3D, que é a Nugget, que é uma Vanhão Duplicator i3. Só que sabe quando você fica muito tempo sem mexer com alguma coisa e então você retoma as atividades nessa coisa? Então, Nubble estava enferrujada. E pra quem não sabe, existem muitos lugares, muitos sites e grupos de Telegram e WhatsApp no qual você pode pegar peças e imprimir. E ultimamente tô pegando e fazendo peças de action figures para poder vender e também para fazer lives no canal, porque eu gosto de trabalhos manuais. E eu também tava muito, mas muito cansada de pegar e fazer live só jogando jogos. Só que aí que tá, eu precisava de uma paleta de tinta para eu poder misturar as tintas tranquilamente. Eu falei assim, vou pegar um projeto no Thingiverse de uma paleta de mistura de tintas para então eu poder imprimir e usar ela na live para ficar algo apresentável e algo útil para eu poder segurar na mão. Oi, tudo bem? Eu sou o Doguinho. Desculpa atrapalhar, mas eu queria saber se você deu like no vídeo e se inscreveu no canal. Já? Então tá bom. Aproveite o vídeo. Beijo! E é essa coisinha aqui, tá? Tá branco, é porque eu imprimi no filamento branco, é claro. Mas vai ter os closes pra vocês aí, ok? Só que aí que tá. Quando você pega uma peça no Thingiverse para imprimir, sempre tem a descrição da peça explicando o que é, para o que ela serve e tudo mais. Sendo que na própria descrição do que é a peça, o criador ele coloca o seguinte: qual é o material que você utiliza, a altura de camada recomendada, se precisa de suportes, velocidade. E nessa peça em específico, o criador chegou e falou assim: olha, para essa peça, a altura de camada recomendada, que seria a qualidade da impressão, você utilizar a 0,2 milímetros e o enfio, que seria o preenchimento da peça, em 100%, porque a gente está falando de uma placa. Só que aquele negócio, né? Nubble tem pouco filamento. Nubble quer imprimir coisas. Então o que a gente vai fazer? Eu sei fatiar objetos no Cura. Então por que, meu amor, a gente não pega e faz com preenchimento um pouquinho abaixo do recomendado para então a gente poder economizar tempo e filamento? Pensou, Nubble ingênua. 100% é muito. Eu vou pegar e eu vou fazer a peça com preenchimento de 15%. Não precisa nem falar que deu merda, né? E a impressão começou. Tava lindo, maravilhoso, primeira camada certinho. Tinha alguns desníveis porque a mesa tava um pouco desnivelada, mas tudo bem, a gente releva. A impressão tá dando um andamento perfeito. Não vou reclamar, em time que tá se ganhando não se mexe. Até que começamos o preenchimento. O preenchimento, no caso, seriam as linhas. Se fosse 100%, então a gente ia ter linhas contínuas, mas se fosse assim, por exemplo, 15% que nem eu fiz, a grade ela vai sendo formada. Quando começou a subir o preenchimento, eu comecei a ver que eu tinha feito merda. Não tem segredo, eu fiz merda, entendeu? E qual foi a merda? Essa peça, ela tem uns buracos para você depositar a tinta e então conseguir ir fazendo as misturas aos poucos. Até aí, tudo bem, lindo, maravilhoso, já entendemos essa parte, Mari. E aí, então, eu fui percebendo que, assim, os furos não estavam no mesmo nível. Por exemplo, tinha 3 furos que estavam nas primeiras camadas e aí, então, tinha 3 furos que estavam algumas camadas acima. Aí eu falei assim, puta, mano, fudeu muito. Eu perdi a peça. Porque assim, o filamento ele tem um grau de viscosidade. Muitas vezes o ABS ele é mais viscoso do que o PLA. E eu tava trabalhando com PLA. E para quem não sabe, o PLA ele é um plástico biodegradável derivado do milho ou da cana de açúcar. Então ele é considerado food friendly e eco-friendly de certa forma. Foi crescendo e então quando começou a fechar a parte de cima, que era fazer traços contínuos de um lado ao outro,
eu comecei a perceber que a peça estava começando a implodir. Nubli foi querer economizar em filamento e acabou perdendo o filamento. E eu lembrei o seguinte, que quando eu peguei a Nugget, eu voltei a estudar e eu lembrei que tem algumas peças que têm algumas pegadinhas. Não é o caso dessa peça, mas o ensinamento das peças com pegadinhas me ajudou a contornar esse problema e a solucionar o meu problema. Quando eu estava fazendo a Betty Boop, essa peça tem várias pegadinhas, principalmente quando a gente fala da base e das pernas dela. As pernas não conseguiriam ser impressas na base, porque a área de contato é muito pequena. Sem falar que as pernas da Betty, aquela área entre o joelho e a canela da Betty, que lá não tem uma área de aderência tão boa para o filamento. Então, por conta disso, o filamento acaba se derretendo e não ficando no lugar, fazendo com que a peça imploda. No caso da Betty, a gente consegue contornar esse problema diminuindo a velocidade e diminuindo a temperatura. Mas e no caso dessa paleta? O que eu poderia fazer? Eu estava com a velocidade de 40 ms, que não é uma velocidade muito rápida já, mas eu precisava de uma velocidade mais lenta. Eu sabia que a temperatura estava ok, mas o que eu faria? Aí então eu fui lá e disse assim, vou baixar a velocidade da impressão. E tem como fazer isso na impressora. De 100% eu fui para 80%. E então eu comecei a perceber que as linhas estavam mais contínuas, que elas não estavam, sabe, se desfazendo no meio do processo, que era o que estava acontecendo no início. Baixei para 60. De 60 eu baixei para 40. E aí então eu fui percebendo que as linhas começaram a ficar mais uniformes e conforme as camadas foram crescendo, deu para perceber que elas estavam ficando, sabe, retinhas, fechadas, bem vedadas, que era isso que eu precisava. E eu deixei lá imprimindo. E aí que tá, no final das contas, deu tudo certo, saiu a impressão do jeito que eu precisava, eu só acelerei o processo, voltei para 100% quando estava bem no finalzinho, mas nisso a gente aprende algumas coisas. Em primeiro lugar, quando você está enferrujado em uma coisa, volte a pesquisar, volte a estudar, porque é importante, né? Mesmo que você já saiba de muitas coisas, é sempre bom a gente, sabe, não perder o fio da faca, basicamente, sempre continuar afiado na medida que dá. Ponto 2. Impressão 3D não é algo fácil, não é algo simples. Vocês têm de prestar muita atenção e monitorar a impressão sempre. E para finalizar, leiam o que está escrito na descrição do Thingiverse, porque uma impressão da qual eu tinha feito o set todo bonitinho, que tá falando que ia ser só uma impressão de 1 hora, acabou virando uma impressão de 4 horas porque eu fui obrigada a diminuir drasticamente a velocidade de impressão. Obrigada por terem assistido e até a próxima.